O canibalismo de cauda, também chamado de caudofagia, é um grande desafio na suinocultura. Acontece quando um suíno morde a cauda de outro animal dentro da granja. O canibalismo pode provocar problemas de saúde no rebanho e causar perdas econômicas para o produtor. Entre os fatores que podem causar a caudofagia estão o sexo, idade, peso do animal, a lotação das baias, a qualidade do ar e da dieta oferecida aos animais. É um problema que pode acontecer em qualquer fase de produção, mas é mais recorrente com leitões desmamados e também na fase de engorda. Vamos saber mais sobre o canibalismo de cauda conversando com Herbert Silveira, mestre em ciências veterinárias, que já está por aqui com a gente. Muito bom dia para você, Herbert. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, Júlia. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Herbert, eu já vou começar te perguntando o seguinte: os suínos são animais agressivos ou esse comportamento de caudofagia é muito específico, tem uma motivação muito específica e não é comum acontecer nas granjas? Explica pra gente. Então, Júlia, a caudofagia, ela já foi assim, pesquisada, né, várias vezes, tentando identificar justamente qual que seria a causa que leva os animais a terem esse comportamento. O suíno, ele é um animal muito curioso, e aí ele acaba procurando no ambiente, né, formas dele poder buscar ali interações. E a cauda acaba sendo um atrativo para esses animais, o que leva ele até a morder, né, a cauda aí dos demais animais. Então, a gente tem que ficar bem atento. Ele não é um animal agressivo, isso é mais um comportamento de curiosidade, e quando a gente tem aí algum fator ambiental, como, igual você comentou, né, alta lotação, a densidade, a presença de gases, acaba levando ao animal a ter esse tipo de comportamento. Tá, então você já começou me explicando que não necessariamente o suíno é um animal agressivo, mas sim ele é muito curioso. Então, a gente já falou aqui no programa algumas vezes sobre o manejo do frango verde, por exemplo, que a gente dispõe ali ao longo da granja, ao longo do galpão, brinquedos mesmo, para o animal se distrair, para ele poder extravasar um eventual estresse que ele venha sentir ali durante o manejo. Então, poderia ser feito isso também no caso dos suínos, para ele poder extravasar um eventual estresse que ele tenha, ao invés de morder uns aos outros, ele ter brinquedos, ter distrações ali nas baias? Com certeza, né? Igual a gente estava comentando aí no início, então a caudofagia ela não tem uma causa pré-definida. Então ela é multifatorial e quando a gente tem essa presença de brinquedos, isso acaba desviando a atenção do animal. Mas a gente tem que estar muito atento a todos esses fatores que são predisponentes, porque não adianta só a gente ter esses atrativos ambientais se a gente não controlar, né, as possíveis causas do ambiente, ou da dieta, ou disponibilidade de água, que pode estar levando ao animal a ter esse tipo de comportamento. Mas ela auxilia muito, né, a evitar esse tipo de comportamento dos suínos. Então, você falou em fatores predisponentes, ou seja, o melhor mesmo é evitar esse comportamento. O que é que pode ser um fator que favorece esta caudofagia? O que é que pode provocar esse estresse? Eu comentei aqui que é mais comum entre os leitões. Tem aquele estresse natural da separação do animal do filhote com a mãe, né? Como é que a gente faz para evitar esse estresse e o que mais poderia ser um fator que favorece a caudofagia que pode ser evitado pelo produtor? Então, esse estresse pós-desmame, a gente consegue evitar ele muito aí com dietas adequadas, né, principalmente em níveis de lactose, e muitas vezes alguns manejos específicos, como o uso de papinhas, o uso até de suplementos lácticos, né, líquidos aí para os leitões. Agora, o que a gente tem que ficar atento, essa questão de lotação, a gente respeitar aí 1 metro quadrado para cada 100 quilos de suínos é muito importante. Densidade, né? A densidade deles na baia. A gente observar a quantidade de amônia presente no ar, a gente evitar com que esse nível de amônia esteja acima de 10 ppm. E a gente sabe também que algumas condições sanitárias podem levar o animal a ficar mais predisposto a esse tipo de comportamento. Como, por exemplo, se o animal está com problemas respiratórios nas fases anteriores, ou se esse animal está com algum problema de disbiose intestinal, então algum agente patogênico ali que está causando diarreias. Então, a gente sabe que aditivos, né, que favorecem também essa eubiose, que é nada mais, nada menos do que a modulação da microbiota intestinal dos animais, eles também favorecem que a gente não tenha essa ocorrência dentro das baias.
Olhar número de chupetas também, a gente não ter menos do que uma chupeta para cada 10 animais, então é muito importante qualidade de água, qualidade de mistura. Então, todos esses fatores, né, vão influenciar aí nesse comportamento. Restrição alimentar ou nutricional também favorece esse comportamento? Pode favorecer se a gente não tiver, por exemplo, um número adequado, né, de comedouros pelo número de animais na baia, pode favorecer esse tipo de comportamento, tá? E se a gente tiver uma restrição muito agressiva e todos os animais, no momento dessa restrição, não conseguirem alimentar-se ao mesmo tempo, isso também pode favorecer. Porque quando a gente trabalha com a restrição alimentar, a gente tem uma curva, né, predita de alimentação dos animais e a gente quer que todos eles alimentem baseado nessa curva. Se não tiver espaço em comedouro e alguns animais não conseguirem alimentar corretamente, outros vão estar comendo mais, também leva a esse tipo de comportamento aí de canibalismo. Misturar animais de lotes diferentes também pode favorecer uma disputa entre eles, um comportamento mais agressivo e aí gerar brigas entre os animais e também caudofagia? Pode sim, Júlia. A gente sabe que o suíno ele é muito territorialista, então toda vez que a gente tem mistura de lotes nas baias, a gente observa um comportamento de briga desses animais. Essas brigas podem aparecer lesões, então alguns animais podem inclusive ter sangramentos dentro da baia, e isso já vai virar um atrativo para que a gente tenha esse tipo de comportamento anômalo. Então, o ideal, até mesmo sanitariamente falando, é que a gente pegue o mesmo grupo na baia após o desmame e leve ele até o final, sem evitar esse excesso de misturas, tá? E aí você falou algo interessante. Se os animais brigam por algum motivo, né, principalmente por essa disputa, porque o animal, o suíno, ele é bastante territorialista, né? E se por acaso tem sangue ali na baia, tem sangue nos animais, isso também favorece um comportamento ainda mais agressivo. Com certeza. Aí, no caso, até mesmo igual eu comentei no início, né, dessa curiosidade, o animal vai ficar mordendo aquela região que tem o sangramento e aí acaba aumentando ainda mais essa ferida. Então, nesse caso, quando a gente já começa a observar até mesmo o canibalismo dentro das granjas, o que a gente tem que fazer? Separar o animal que está acometido, colocar ele numa baia hospital, porque ele em si só já vai gerar atração ali dos outros animais da baia. E, se possível, identificar qual animal que está praticando o ato de canibalismo, também é importante a gente retirar esse animal da baia, tá? Isso é mais recorrente entre fêmeas ou machos ou não tem distinção entre o sexo do animal? Não, tem uma diferença em termos de comportamento mesmo do animal, onde a gente vê que os animais que são inteiros, né, que vão ser imunocastrados, e as fêmeas, como elas têm um comportamento sexual mais ativo, pode ser um fator predisponente da ocorrência de canibalismo. Então, em granjas que trabalham com imunocastração, a gente precisa ficar atento que pode ser uma ocorrência mais prevalente, né, do que em granjas que trabalham com animais castrados. Agora, aqui no programa nós já falamos sobre uma prática de cortar a cauda do animal, né? Cortar o rabinho ali do suíno para que isso não aconteça. É uma prática ainda recorrente isso? É sim, até agora recente a gente tem uma instrução normativa 113 do Ministério da Agricultura, que é uma instrução normativa que se refere aí ao bem-estar dos animais. A prática do corte de cauda, ela não foi proibida. Então, ainda é uma prática que é feita, porque é uma região que acaba gerando atração do animal quando a gente não faz esse corte. E o suíno, por curiosidade, por ver ali o rabo balançando na baia, vai atrair ele para poder morder, brincar, e aí leva lesão e acaba atraindo cada vez mais. Então, a única restrição que se coloca é que ela não seja feita a mais do que 3 dias de vida do animal e que seja feita com equipamentos corretos, né, e esterilizados para esse tipo de corte. Porque quando a gente pensa em bem-estar, apesar da gente estar cortando a cauda, a gente está evitando aí um sofrimento futuro de uma agressão, de uma abertura de lesão, que pode até levar aí a infecções sistêmicas do animal. Então, esse é um cuidado também, né, apesar da gente fazer o corte, é um cuidado também relacionado ao bem-estar. Pois é, eu já fui nas granjas de leitões e eu vi os animais com o rabinho mordido ali. Olha, a ferida realmente é assustadora, porque é agressivo mesmo. Quando isso não é para acontecer, mas se acontece,
é um ato bastante agressivo, né? Agora, Herbert, a gente já falou aqui no programa também de produtores que preferem, então, serrar os dentes dos animais para que isso não aconteça. Também é uma prática ainda recorrente? O caso do corte do dente, ele vai estar mais relacionado ali após o nascimento, para que o leitão, eles não briguem entre eles e que não machuque também a glândula mamária da fêmea. Hoje a gente já tem uma tendência em não se praticar esse corte de dente, tá? Muitos suinicultores já vêm utilizando essa técnica para poder parar de cortar realmente de cortar o dente, né? E está seguindo apenas em baias, por exemplo, onde eu tenho lesão, onde eu tenho excesso de brigas, aí ainda é permitido, eles vão lá e fazem esse corte. Mas já tem caminhado bem para evitar essa prática, né? E o que a gente preconiza muito é o manejo calmo após o nascimento, auxiliar esse leitão a mamar o colostro, auxiliar ele a pegar a glândula mamária, isso vai evitando também essas lesões. Então, algumas granjas já evitam, outras já cortam apenas os dentes superiores, porque os de baixo, a gente sabe que a língua do próprio animal já protege ali aquele dente. Então, é uma prática que os suinicultores já estão atentos para poder diminuir e até mesmo eliminar esse tipo de manejo nas granjas, tá? É isso, né? Quanto mais bem-estar, mais conforto, menos agressividade, menos a gente precisa interferir nesse comportamento dos animais, né? Agora, Herbert, falando em prejuízos, então, se acontecer esse canibalismo de cauda, essa caudofagia na granja, qual que é o prejuízo? É reversível? Tem tratamento? O animal precisa ser sacrificado? O que acontece depois que isso teve essa ocorrência na granja? Então, igual eu comentei, né, por ser multifatorial, acaba que a ocorrência dentro das granjas ela é muito esporádica também. Então, não acontece em lotes seguidos, às vezes a gente observa em um lote ou em outro, e o que a gente tem que fazer é realmente separar os animais, tentar medicar, né, para evitar uma infecção sistêmica, e o que acaba levando para o produtor é perda de ganho de peso. Então, a gente sabe que animais que são acometidos aí por caudofagia, eles acabam tendo uma redução nesse ganho de peso diário, chega a perder até mais de 1 quilo, tá, por animal, na média. Além disso, pode levar a condenações em frigorífico. Então, a gente sabe que ao abrir essa ferida ali na cauda do animal, isso predispõe ali a infecções, e esse animal ele pode ter diversos abscessos, né, algumas infecções sistêmicas, o que no frigorífico vai levar à condenação. Então, acaba sendo eliminado. E a principal função mesmo que o produtor tem que observar são as causas predisponentes dentro da granja para a gente tentar prevenir. Então, a caudofagia a gente tem que prevenir e muitas vezes o pessoal tenta associar isso à nutrição, mas tem muitos fatores ambientais e relacionados ao bem-estar que são predisponentes aí da ocorrência, né, da caudofagia. É isso, né? Como preconiza o bem-estar animal, nada de dor nem sofrimento para os animais, então caprichar no manejo. Herbert, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Espero que volte muitas outras vezes. Uma ótima terça-feira para você e até uma próxima. Até a próxima. Boa terça-feira. Boa terça-feira. Obrigada.